Edema agudo de pulmão. Olá pessoal, hoje nós vamos conversar sobre edema agudo de pulmão. Vamos começar a abordagem da insuficiência cardíaca aguda descompensada. Então, no post anterior, nós relembramos aí alguns conceitos básicos de insuficiência cardíaca, passando por classe funcional, a classificação em estadios da insuficiência cardíaca, falamos um pouco aí dos sistemas neurohormonais que estão desbalanceados e a classificação da IC pela fração de ejeção. Hoje nós vamos começar a abordar a classificação de perfil clínico hemodinâmico. O que a gente usa basicamente para classificar? A pressão de capilar pulmonar, quando está elevada, existe congestão pulmonar, então nós vamos chamar este paciente de úmido, e se a pressão de capilar pulmonar estiver normal, ele estará seco, ou seja, sem congestão pulmonar. E o outro parâmetro é o índice cardíaco, pensando aí em perfusão, e o parâmetro de sinais aí do exame clínico, a gente vai usar o tempo de enchimento capilar com corte de 3 segundos. Então, se esse paciente estiver com baixa perfusão, em que a gente vai chamá-lo de frio, o tempo de enchimento capilar estará acima de 3 segundos. E quando esse paciente está com índice cardíaco normal, ou seja, boa perfusão, nós vamos chamar este paciente de quente, com tempo de enchimento capilar normal, ou seja, inferior a 3 segundos. Vamos pensar aí em 3 perfis clínico-hemodinâmicos, que são os alterados. Perfil B, quente e úmido, ou seja, boa perfusão e congesto. Perfil C, frio e úmido, paciente com baixa perfusão e congesto. E perfil L, que é mais incomum da gente pegar na emergência, mas às vezes pega, que é o paciente frio e seco, baixa perfusão e que não tem congestão pulmonar. Muito bem, pensando então em edema agudo de pulmão, esse paciente é um perfil B, quente e úmido. Como ele chega para a gente no pronto-socorro? Ele chega taquidispneico, contando aí muitas vezes sintomas de insuficiência cardíaca, pode ser um cansaço progressivo, dispneia paroxística noturna, ortopneia, edema de membros inferiores e que pode ter tido aí uma piora progressiva ou uma piora súbita nas últimas 24 horas. Esse paciente chega com saturação baixa de oxigênio, muitas vezes precisando de sala de emergência, angustiado, muito cansado, E aí a gente vai começar a abordagem na sala de emergência do pronto-socorro desse paciente. Outro ponto importante a lembrar é a diferenciação entre edema pulmonar cardiogênico do não cardiogênico. O edema pulmonar cardiogênico é o que nós estamos tratando aí no nosso minuto cardiológico de hoje, que é o edema pulmonar, o edema agudo de pulmão, em que a gente tem barreira epitelial íntegra entre o alvéolo e o vaso, e a gente tem uma pressão hidrostática elevada. Diferente do edema pulmonar não cardiogênico, que é aquele presente na sepse, na síndrome do desconforto respiratório agudo, em que a gente tem ruptura da barreira epitelial, a pressão hidrostática do vaso está normal, porém a gente tem perda de proteína, então o fluido dentro do alvéolo estará rico de proteínas. Muito bem, tendo essa diferenciação e a diferença no raio-x também acontece, o que a gente vai encontrar aí no edema agudo de pulmão, no raio-x? Linhas B de Kerley, hilos ingurgitados, congestão basais e que sobem para os ápices, em comparação ao edema pulmonar não cardiogênico, em que muitas vezes a gente vai ter aí um foco de pneumonia, e vai ter aquele infiltrado em asa de borboleta. Certo, pessoal? Quanto à abordagem terapêutica, é muito bom a gente usar a abordagem do SAVIC, em que a gente vai ter aí o A, B, C, D, E, F, G, H. O que significa o A? Definir o perfil clínico hemodinâmico. Então, no edema agudo de pulmão, a gente definiu o perfil B. E o B do SAVIC? B é a ventilação. Então, definir se esse paciente precisa de catéter de oxigênio ou máscara, ou se já necessita de ventilação não invasiva, CPAP ou BIPAP, ou se ele precisa de intubação orotraqueal
diretamente ou na sequência se ele teve falência da ventilação não invasiva, por exemplo, ou se teve alguma contraindicação. O C do SAVIC é a abordagem da circulação. Esse paciente está hipertenso? Precisa de droga vasoativa? O que nós vamos usar na sala de emergência? Bom, para controle pressórico, a gente usa principalmente nitroglicerina, se há uma suspeita de síndrome coronariana aguda, nitroprussiato de sódio, para titulação também da pressão e ótimo para edema agudo hipertensivo aí de pulmão. E a gente usa também morfina, de 1 a 3 miligramas, pelo seu efeito ansiolítico e também para reduzir a pré-carga. E o D? O D do SAVIC é o D de diurético. A gente vai usar furosemida, diurético de alça, 1 miligrama por quilo em bolos e reavaliar a diurese a cada 30 minutos. E de eletrocardiograma e lembrar também de solicitar raio-x de tórax na sala de emergência e, se disponível, sempre bom um ecocardiograma, um eco rápido, um eco fast ali na sala de emergência. O F é de frequência cardíaca, então verificar se esse paciente tem TAC ou bradiarritmia associada e realizar o controle da frequência cardíaca. E o G? O G, a gente já está pensando aí na internação desse paciente, então o G de garantir a não suspensão de drogas de uso basal desse paciente para não piorar a descompensação e depois facilitar a otimização dele, pensando já na alta. E o H de heparina, para a gente prevenir eventos tromboembólicos durante a internação deste paciente. Muito bom, pessoal. Então esta é a abordagem do SAVIC. Espero que vocês tenham relembrado aí cada um dos passos, né? Sempre na sala de emergência a gente tem que ter isso em mente, porque edema agudo de pulmão a gente precisa agir muito rápido para retirar o paciente desse momento angustiante. Espero que vocês tenham gostado. Deem um like para nós e sigam o nosso canal. Até a próxima!